Olá, colegas. Hoje vamos dar início, à discussão da metáfora paterna, que é um conceito importante para nós compreendermos o movimento do desejo, né, e o significante dentro da obra lacaniana, né. O conceito de metáfora paterna, ou o desenvolvimento de metáfora paterna, vai estar no Seminário 5 de Lacan, intitulado As Formações do Inconsciente. Lá nós encontramos tanto o Estatuto da Foraclusão, da metáfora paterna e dos 3 tempos de Édipo. E por que esses 3 conceitos ou elaborações andam juntas? Porque as 3 elas vão estar alicerçadas, né, a partir do quê? Do conceito de castração. Um conceito de castração que é esqueleto para o desenvolvimento das estruturas e para o desenvolvimento do quê? Para a inserção do sujeito no mundo simbólico, no mundo desejante, que é o que vamos ver aqui, a partir de quê? Da instauração da metáfora paterna. Bem, lembrando da castração, a castração ou Édipo, né? O Édipo como doutrina psicanalítica e a castração enquanto conceito base, né? O Lacan traz uma castração que é uma castração de vínculo mãe e filho. Um vínculo que precisa ser barrado para que esse filho deixe de ocupar uma posição de falo imaginário no desejo da mãe. E para que esse filho deixe de se identificar com essa posição de falo imaginário, que são posições de completude e não de falta. Então, a castração ela opera no sentido de corte vincular. É uma lei que ela coincide com a instauração do supereu e de um princípio de realidade. Uma realidade que é uma realidade de falta, porque é uma inserção no mundo da linguagem. Uma linguagem, num campo significante, que nunca vai dar conta do significante perdido, o significante da falta, o significante da castração. Então, colegas, nós estamos fazendo aqui esse deslizamento pela obra lacaniana, a obra do Seminário 5 do Jacques Lacan, Formações de Inconsciente, que é de 1957 e 1958, né? Em que ele volta a Freud para dizer que o quê? Que o Freud vai apresentar, né, o inconsciente como um processo primário, marcado pela linguagem, né? E que a descoberta do inconsciente por Freud já foi preparada pela interrogação desse primarismo, que já identifica inicialmente uma estrutura de linguagem. E qual o tecido desse primarismo, desse inconsciente, dessa linguagem, essa estrutura de linguagem? É a fala do outro, e aqui está marcado o outro com o O maiúsculo, o grande outro. Esse grande outro da cultura que atravessa o quê? A subjetivação, a partir de quê? Da fala desse pequeno outro com quem o sujeito vai se relacionar, a exemplo da família, mãe, pai, das outras instituições. É da natureza da fala do sujeito ser a fala do grande outro, né? Conter na fala do sujeito, no discurso, a fala do grande outro, a fala do outro. Então, aqui a gente retoma alguns conceitos, né? Quando falarmos de falo, nós estamos falando de significante do desejo, já nessa altura da obra lacaniana. E o que é o desejo? É o cerne da mediação analítica.
É uma demanda significada. Uma demanda significada. Mas esse significante, ele é vazio. Um significante, a priori, ele é vazio de significação. E só pode ser significado através do quê? Do analisando. Eu lhe significo alguma coisa. Eu significo alguma coisa. Eu dou significado e eu sou significado por alguém. Eu significo-lhe a minha vontade. Então, nós temos aí uma dialética que é uma dialética do desejo, que passa pelo quê? Por esse campo significante nessa relação sempre com o quê? Com um outro, colegas. E lembrando que esse falo é significante do desejo. Então, quando a gente está falando, dizendo aqui que a criança ela ocupa um lugar de falo imaginário, ela está ocupando o quê? Nesse especular, visão, imagem, né? O campo do desejo da mãe. E a criança enquanto objeto de desejo. Eu sou, eu corpo, eu criança, bebê, sou objeto de desejo. Ora, o corte vem instaurar o quê? Ou vem movimentar o quê? O desejo dessa mãe, né? Passando por um processo de simbolização, né? Desse falo, e a criança também, através da instauração da metáfora paterna. Veja, o desejo ele é determinado por um ato de significação, mas o desejo ele é incompleto no sentido por quê? Porque como nós vamos ver a partir de outros seminários e retomado no seminário 5 do Lacan, né? Esse significante, o significante primeiro, ele está para sempre o quê? Perdido, né? E os outros significantes são significantes substitutos, na substituição que? Desse falo. Desse falo imaginário pelo falo que? Simbólico. Por isso que o desejo ele é errância. Quando eu desejo e satisfaço, essa satisfação ela nunca é da ordem de uma completude. Ao passo que também é excentricidade nessa satisfação. É errância e excentricidade. Ora, esse significante, ele é anulado, marcado pela barra. Esse significante, primeiro, ele é para sempre perdido da consciência, né? Ele é produto de uma função simbólica da linguagem. E como ele é anulado, como ele é perdido, como ele não é sabido, a linguagem não dá conta, resta a pergunta: o que eu quero dizer quando eu digo tal coisa? Por quê? Porque esse significante ele não tem um significado único, ele se liga a outros significantes. Esse significante ele é metáfora. É metáfora de quê? Do desejo. Então, nesse seminário, o Lacan vai entrar a partir da lógica da castração, na foraclusão do nome do pai, na metáfora paterna e nos três tempos de Édipo. A castração é a proibição do desejo, o recalcamento. É essa proibição do desejo, e qual desejo? De seu falo imaginário da mãe. É o desejo da criança com a mãe e da mãe com a criança. O desejo, se pudéssemos dizer, em termos incestuosos freudianos. É esse desejo que vai ser barrado por esse pai, marcado. É aí que o nome do pai, o não do pai, barra, isto é,
cancela, substitui, colegas, e aqui nós temos marcado essa barra, olha, nome do pai, barra, bloqueia, isto cancela, substitui a mãe como desejo. Promovendo o quê? Uma separação entre esses dois que estavam o quê? Formando um só, mãe e bebê. Promovendo o quê? A entrada dessa criança no mundo simbólico, no mundo da simbolização, que é o mundo da metaforização do desejo. Por isso que quando nós estamos aqui na teoria lacaniana e na clínica lacaniana falando que a castração ela promove a criação da metáfora paterna, por quê? Porque esse pai, quando atua enquanto cancelamento do desejo, ele está o quê? Possibilitando a metaforização desse desejo, passando por esse pai, por uma demanda também criada em relação a esse pai. Uma demanda que é de amor e de identificação com o pai. A metáfora paterna é a metáfora essencial. Por que a metáfora? Se nós voltamos aos estudos da linguagem, das figuras da linguagem, a metáfora é um significante em termos palavra que substitui outra. Entretanto, aquela palavra que a metáfora paterna vai substituir no campo do desejo, ela fica para sempre o quê? Perdida, esquecida, recalcada. Então, a metáfora paterna, ou pai enquanto metáfora, ou a função paterna enquanto instauradora dessa metáfora, dessa substituição, uma substituição que vai operar na relação do desejo para e com essa mãe, vai trazer um novo campo, né, desejante. Um campo de simbolizações, que vai passar por significantes vários. Significantes que buscam dar significado a um desejo, significar um desejo. Um desejo que se constitui a partir dessa falta primeira. Então, colegas, o complexo de Édipo, ele é a estrutura dentro da clínica psicanalítica. Como já falamos, a base da doutrina psicanalítica. Nele, a primeira pessoa castrada é a mãe, nessa dialética intrasubjetiva. A mãe é o primeiro outro da criança, o grande outro da demanda, o primeiro grande outro. E esse primeiro grande outro, ele precisa ser castrado. Porque, caso ele não seja castrado, ele vai se tornar o quê? Esse grande outro super-eu para a criança. É a mãe, colegas, que nós vamos ver na estrutura da psicose, quando esse pai está fora cluído. Ora, esse primeiro grande outro, ele precisa ser castrado pela função paterna, pelo pai. Esse pai que exerce essa função, o pai detentor do pênis real e no nível simbólico da falta, porque o pai instaura a falta. E nesse complexo de Édipo, a menina tem o pai como substituto, ser o falo do pai, e o menino, o pai como identificação, ter o falo como o pai. Então, nesse sentido, nós estamos vendo como o Lacan vai adentrando o complexo de Édipo para poder, a partir dele, pensar o que vem a ser, colegas, a estrutura, a entrada do sujeito na estrutura de uma linguagem numa ordem simbólica, operando o quê? Uma função simbólica, que é a função do falo.
do ter, o falo, da busca por um objeto de desejo, que substitua o quê? O falo imaginário. Logo, esse objeto de desejo opera como um falo simbólico.